Olá pessoal, aqui é o professor Diego Brunos falando, tudo bem com vocês? Estou aqui em mais um vídeo falando sobre procedimentos de enfermagem, mais necessariamente administração de medicamentos e punção venosa. Então se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo e se inscreve no canal que toda semana eu vou tentar estar postando alguma novidade aqui para vocês, tá certo? E hoje a gente vai falar sobre punção venosa na região metacarpiana, a região do dorso da mão. Essa região aqui, que é uma das mais indicadas como primeira opção para você estar realizando sua punção venosa periférica, tá certo, gente? Então, uma punção venosa periférica nada mais é do que a inserção de um medicamento ou de substâncias, eletrólitos, soluções salinas, seja o que for, direto na corrente sanguínea. E direto na corrente sanguínea vai fazer com que tenha um efeito medicamentoso mais rápido, porque de acordo com regras da farmacocinética, o medicamento direto na corrente sanguínea, ele não precisa passar pelo processo de absorção, ele vai direto para o processo de distribuição, fazendo assim um efeito sistêmico, um efeito mais imediato, um efeito que geralmente a gente quer mais rapidamente, tá certo? E para a gente poder fazer esse acesso venoso, essa punção venosa, geralmente a gente vai utilizar ou um dispositivo que a gente conhece, dispositivo como Gelco, dispositivo Abocate, dispositivo Intracate, que nada mais é do que um catéter sobre agulha, ou se não, aquele velho e bom scalp ou catéter agulhado, que o pessoal conhece como butterfly ou borboleta, tá certo? Então são esses dois dispositivos que a gente vai estar utilizando para fazer uma punção venosa periférica, tá certo? E algumas considerações sobre essa região que eu falei para vocês, que é a região metacarpiana, a região do dorso da mão, tá certo? Só lembrando que o dispositivo Gelco, o Abocate, que é o catéter sobre agulha, ele vai do número 14 até o número 24, tá certo? E são números pares. Para você ter ideia, o pessoal chama isso aqui de muito nome, não sei se vocês vão conseguir ver, esse daqui é da marca BD Angiocate, que é a mesma coisa de o Abocate ou Gelco, tá certo? Eles vão ter o mesmo nome. Aí você me pergunta, professor, por que a gente pode fazer nessa região metacarpiana? A região metacarpiana, de acordo com algumas literaturas, é a região de primeira escolha, tá certo? A exemplo do Black Book, ele traz essa região, às vezes, o dorso da mão, como a primeira escolha. Por que a primeira escolha, professor? É uma região mais distal, uma região mais periférica, e de acordo com algumas recomendações de literaturas, você deve começar a tentar pulsionar a veia quanto mais distal, melhor, para não comprometer o resto da rede venosa. Ou seja, você vai começar da parte dorsal da mão, a parte anterior do antebraço e vai subindo, tá certo? A parte interna do antebraço e vai subindo, tá bom? Então essa é uma das recomendações para a gente começar a fazer a punção. A região metacarpiana é uma região plana e que por vezes é mais fácil de você estar visualizando a veia, tá certo? Então, por ser mais fácil de visualizar, acredita-se que é mais fácil de você conseguir pulsionar, tá certo? Então, é de fácil visualização, é uma superfície mais distal e também uma superfície plana. Por ser plana, por ser distal, também é de fácil visualização, consequentemente você fica também mais fácil de você encontrar sinais flogísticos, que é sinais de inflamação, de hiperemia ou de mau uso do dispositivo, tá certo? Diferentemente, se ele tiver numa parte mais escondida, você não vai poder estar visualizando isso no seu dia a dia, para você verificar as condições do acesso venoso periférico, tá certo? Só mais uma consideração, que alguns alunos me perguntam assim, professor, quando eu vou usar o scalp e quando eu vou usar o gel? Cara, você vai usar o scalp em medicações de infusão rápida, medicações em bolos, aquele paciente que não vai ficar em hidratação endovenosa, aquele paciente que precisa só de fazer uma medicação e ele vai embora, ele não vai ficar hospitalizado. Algumas literaturas eles dizem que isso aqui deve ser feito apenas para infusão de medicações rápidas, não podendo a agulha de aço ficar na pele do paciente, tá certo? Ficar dentro da veia do paciente. Então, fez a medicação, terminou, tirou. Outras literaturas dizem que é para utilizar na administração de medicamentos que vai ficar
por menos de 24 horas, mas eu particularmente, e no dia a dia, não é recomendável você deixar isso para infusões de grande volume, tá certo? Porque na verdade, como está dizendo, é uma agulha de aço. Logo quando eu comecei aos meus estágios, eu já estagiei em hospital que só tinha esse tipo de dispositivo para você fazer acesso venoso. Consequentemente, naquela época, mais de 10 anos atrás, se ficava lá o paciente sendo hidratado com um acesso com o catéter agulhado, tá certo? O que hoje não é mais recomendado, tá certo? Porque fica uma agulha, o paciente não pode mexer, o risco de flebite, de inflamação do vaso é maior, de extravasamento da substância também, tá certo? Então, o paciente vai ficar em hidratação, mesmo ele seja para tomar 2, 3, 4 fases de soro, então o recomendável hoje vai ser um catéter sob agulha, o dispositivo gel, abocate, intracate, seja o que for, tá certo? Então hoje, para medicações que o paciente vai ficar hidratando, vai ficar com atenção mais especial, que ele vai passar mais tempo no hospital, é recomendado esse tipo de dispositivo. Por falar em tempo, aqui no dorso da mão, ela também é mais recomendado para pacientes que vão ficar muito tempo hospitalizados, tá certo? Por quê, professor? Porque é uma parte mais plana. Muita gente gosta de utilizar a fossa antecubital. Ah, professor, vou direto na fossa antecubital, que é um acesso mais calibroso. Porém, o que é que acontece? Fossa antecubital é região de flexão. Se o paciente for ficar muito tempo com esse acesso, a possibilidade dele estar perdendo esse acesso venoso vai ser maior. Então, uma das primeiras opções, a gente vai ter, para uma punção de longa permanência, as veias da região metacarpiana, ou no dorso da mão, tá certo? Professor, e como é que pode ser feita essa técnica? Então, vamos ver uma das formas de a gente estar pegando acesso nessa região, tá bom? Olha só. Então, pessoal, vamos lá para a técnica de punção na região metacarpiana, tá bom? Então, como eu falei para vocês, essa região aqui é uma região bem plana e a gente consegue visualizar melhor as veias, tá certo? Então, como aqui é uma região plana, a gente tem que se atentar para não puncionar muito próximo da articulação, tá certo? Daqui para baixo, porque se eu fizer aqui em cima da articulação, a chance de perda do acesso é maior, tá certo? Então, vê só, eu vou aqui passar o garrote, tá bom? Fazer o torniquetezinho aqui, mais conhecido como garrote, tem até verbo garrotear. Ó, quem não conhece, quem não sabe ainda do garrote, é muito simples. Passa por baixo, ó, chegar aqui, estica, você vai segurar aqui, ó, só segurar, tá certo? E você vai passar uma das perninhas aqui dentro, ó, e não completa o laço, dá um semilaço. Aí ficou. Aí você vai pedir para o paciente fechar e abrir a mão. Fecha e abre a mão, fecha e abre a mão. Ok? Olha só, não sei se vocês conseguem observar que as veias, elas dão uma saltada. Fica melhor de você observar. Tá certo? Isso é uma característica da região metacarpiana. Eu consigo sentir, consigo palpar e consigo visualizar, tá certo? Se você observar essa veia aqui, ó, ela é bem tungente, mas só que ela é conhecida como veia bailarina, ela se mexe bastante. Então a dica, ó, é você esticar ao máximo, tá certo? Puxar um pouco a pele que ela fica mais rígida, tá bom? Então olha só, vou usar aqui um catéter de número 22, que é mais periférico, o acesso que eu vou pegar, e a veia dela não é tão calibrosa assim, tá certo? Então vamos lá, olha só. Vou observar e pegar aqui, ó, o bisel, vou posicionar para cima, tá certo? Colocar para cima. Vou aqui, ó, esticar como eu falei para vocês, faço a antisepsia, tá bom? Espero um pouco o álcool a 70% secar, ó. Olha só. Vou aqui numa angulação baixa, tá bom? Ó, faço a punção, tá certo? Se observar, já veio sangue aqui, ó. Já tá vindo sangue. Então não preciso mais empurrar a agulha, empurro apenas o catéter. Empurro o catéter, ó, puxo um pouquinho a agulha, ó, solto o torniquete, ok? Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Seguro aqui na parte distal da veia, ó, e puxo lentamente o guia ou a agulha, tá certo? Essa agulha aqui tem um diferencial, que ela tem um dispositivo de segurança.
então ela permite que eu não me fure, tá certo? Pego aqui meu conector, tá bom? Esse aqui, ó, um conector multivia, tá certo? Vou aqui, ó, coloco aqui, tá certo? Confiro se tá na veia, tá certo? Veja só que tá na veia aqui, ó. E já posso injetar a solução e realizar a fixação. Então, pessoal, isso foi uma punção na região metacarpiana. Vocês acharam fácil? Eu, particularmente, eu acho muito mais fácil pegar aqui. Agora, a dica é aquela que eu falei no vídeo. Use um catéter um pouco mais fino. Por que um catéter um pouco mais fino, professor? Porque as regiões do dorso da mão, elas não costumam ser tão calibrosas, tá certo? Então, aquele velho e bom catéter que eu recomendo para quem está começando, se não for situação de urgência e emergência, use um catéter 20 ou um catéter 22, tá certo? Ele vai ser mais fácil de você estar pulsionando um paciente. Você vai usar catéteres maiores e até escolher locais de acesso mais calibroso em situações específicas, uma situação de urgência e emergência, onde o paciente precisa de uma infusão mais rápida e mais eficiente de líquidos, ou numa situação onde o paciente vai ter que tomar contraste endovenoso. Aí eu vou precisar de uma veia mais calibrosa, consequentemente de um catéter mais calibroso, tá certo, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal mais uma vez e me acompanhe aqui nas minhas redes sociais. O @Prof. Diego Brunos, lá eu dou dicas diárias sobre procedimentos de enfermagem, mas necessariamente a administração de medicamentos injetáveis, tá bom? Então, pessoal, deixo aqui o meu abraço para vocês. Vamos que vamos e Deus abençoa. Valeu, pessoal!